Bom, então basicamente eu decidi começar a fazer esse vídeo porque eu tô começando a estudar uma coisa nova e eu quero compartilhar do zero como que vai ser isso, até porque é uma forma de eu ver como que eu vou ter progredido, como que eu vou ter avançado por meio de uma coisa que eu vou ter gravado, que vai estar feito ali de uma forma publicado, né? E aí eu vou poder entender e, digamos assim, vou poder observar as coisas que eu fiz e vou poder entender onde eu preciso melhorar e assim acho que vai ser uma coisa muito interessante para mim, porque vai ser uma forma assistida de eu ver a minha própria evolução, tá? Eu vou postar vídeos de uma maneira frequente, não tenho tanta certeza dos dias e se vai ser semanal, se vai ser mensal. Eu acredito que vai ser semanal, porque eu vou estudar isso por dia. O que eu vou estudar? Estou começando a estudar ilustração e pintura digital. Não sou totalmente iniciante, mas sou iniciante de parte técnica. Eu preciso aprender algumas técnicas que eu não sei, como perspectiva, como luz e sombra. Preciso melhorar essas questões e coisas que eu ainda não sei, que eu preciso estudar. Por isso que eu quero compartilhar. E o interessante é que, assim, eu não vou fazer nenhum curso, não vou fazer nenhum acompanhamento. Eu vou estudar por conta própria. Conta própria, assim, não me considero tão autodidata, porque eu acompanho pessoas que são profissionais fazendo isso e que têm conteúdos que são disponibilizados de uma maneira viável e que eu posso acessar. Eu vou começar com um gratuito e depois eu vou talvez ir para algo que envolva dinheiro, pagamento, mas eu vou começar de forma gratuita e se eu achar que eu devo, eu vou continuar de forma gratuita por muito tempo. A não ser que eu encontre algo que vale muito a pena. Então, basicamente, eu já trabalho com, digamos assim, uma forma de arte, uma forma artística, que é o design. Só que o meu design ele é voltado para a área de publicidade e propaganda. Já vão fazer 6 anos que eu tô nessa carreira, digamos assim. E eu já tenho um portfólio desenvolvido, já tenho clientes, já tenho um trabalho, já tenho uma rotina a ser seguida. E por que eu tô querendo abrir esse espaço para ilustração? Para explorar uma nova parte do mercado, porque eu sinto que eu consigo me envolver com essas duas questões e me dar bem com essas duas áreas, né? E claro, tem muitas questões no design que me atrapalham muito hoje, assim, em relação ao mercado que a gente vive. Porque existe o mercado que a gente vê na internet e existe o submercado, que é o mercado mais real, né? Então, claro que tudo vai ser diferente daquela propaganda que você vê de designers que estão aparecendo por aí, falando sobre como que eles fazem as coisas, sobre o uso de inteligência artificial, sobre facilitação de processo, sobre diminuição de tempo. Mas, na realidade, é tudo um pouquinho mais diferente, até porque eles são conhecidos, né? Eles deram o primeiro passo, mas hoje eles são conhecidos, então para eles existe um meio que já é de facilitar esse trabalho por conta do conhecimento que eles têm. Enfim, eu tô fazendo esse vídeo sem roteiro, então provavelmente vai ter muitos cortes, porque ele é um vídeo que tá todo na minha cabeça agora. E assim, vou começar mostrando algumas coisas que eu já desenvolvi. E aí vocês vão ver que algumas coisas assim que eu vou fazer talvez já tenham tendência por conta dessa experiência que eu tenho. Porque assim, eu já fiz algumas coisas de ilustração, digamos assim, para trabalhos que eu tenho publicado. Então talvez eu já tenha essa inclinação e essa predisposição já. Eu sempre gostei de desenhar, eu não nasci sabendo desenhar, mas eu já tive uma inclinação para isso, porque eu vim de uma família que sempre desenhou
Eu sou descendente de uma família italiana e parte espanhol. E parece que alguns de lá já faziam coisas relacionadas à arte, né? Pelo que eu escutei da parte mais antiga da minha família. Então, assim, eu tenho uma família que veio antes de mim, que a maioria deles já desenham. Meus pais, não, meu pai, meus tios, minhas tias, trabalham com uma certa forma de arte, assim, certa forma de expressão, e já desenharam em algum momento da vida. Eu decidi seguir por esse caminho porque foi a coisa que eu mais tive afinidade. Não me considero artista, mas me considero estudante de arte e alguém que quer viver por aí dessa forma. Então tem algumas coisas, como eu tenho um caderno um sketchbook, né, que eu vou fazendo algumas coisas, que eu vou brincando de ver referências em alguns lugares, eu vou trazendo. Isso aqui é de um jogo e ficou muito legal, eu já pintei ele de diversas formas. É algo que eu quero mexer, quero trazer para outras coisas e eu quero mudar a forma como eu desenho, como eu faço essa representação desse material em outros papéis, né, em outros tipos de superfícies, né. Então eu estou descobrindo muita coisa agora e é interessante esse vídeo por conta disso, porque eu vou explicar para vocês como que é o zero, como que é estar no zero, né. E assim, eu sei alguma coisa, mas eu ainda me sinto no zero, pelo que eu acompanho, pelo que eu vejo de muita gente, de muito influenciador, de muito artista que produz conteúdo. Eu me sinto no zero. E não é um efeito comparativo, não. É só uma etapa, porque eu não estou no zero de design, mas eu estou no zero de, talvez, ilustração e pintura digital. Eu fiz algumas coisas já vendi algumas coisas, eu tenho quadros, e eu faço quadros e dão certo. As pessoas gostam, e eu estou criando algumas coisas para mim conseguir continuar com essas ideias e desenvolver ainda mais. Esse é um sketchbook, esse é um outro sketchbook que eu tenho, um menorzinho. Esse aqui eu consigo levar para lugares, eu consigo desenvolver ideias mais rápidas, eu consigo fazer um aquecimento quando eu quero desenhar. Enfim, são para coisas pequenas, coisas do dia a dia. Quando eu vou fazer uma viagem, eu levo ele, que eu vejo alguma coisa interessante para anotar alguma ideia, enfim. São coisas que surgem por aí. E eu comecei também a pintar aquarela, porque é uma coisa que eu gosto muito de tinta. Então assim, eu comecei a fazer coisas desse tipo. Não é profissional, é amador, mas é uma coisa que é muito boa pra mim, porque eu gosto muito. E claro, né, eu não vejo assim, vou pintar tudo com aquarela. Não, é uma coisa que eu faço por hobby, mas eu ainda sou iniciante, eu não sei nada de aquarela. Por quê? Porque eu não estudo aquarela, eu não fui atrás de estudar aquarela. Eu só comprei a aquarela e pintei da maneira que eu achava que era. Pesquisei algumas coisas, claro, para mim não fazer nenhuma burrice, né? Como usar o pincel certo, fazer algumas coisas desse tipo. Nem sei se é o pincel certo, mas são pincéis mais fofos, né? Que eles falam, eu acho. Pincéis mais fluidos. Esses pincéis também não são tão bons assim. Para vocês verem que eu estou começando literalmente do zero. E eu não faço questão de ter material bom, não faço questão de ter coisas tão caras assim, porque não faz sentido, não tem necessidade. Eu tenho uns pincéis aqui, poxa, um pincel durão, cara, e às vezes eu uso ele pra pintar alguma coisa maior, porque assim, quando você tá começando, não precisa de tanta coiseira, é só começar. E de fato é difícil isso. A gente gosta também de pintar, a gente, que eu digo minha esposa também, mas a gente gosta de comprar esses pequenos quadrinhos para explorar algumas coisas e deixar exposto depois, é bem legal. Esse desenho aqui que vocês estão vendo aqui do Ayrton Senna é um desenho que eu fiz mesmo, fiz para mim, não fiz para vender. Alguns amigos meus têm, mas eu entreguei de forma gratuita, e é por conta que eu estava explorando, né, essa coisa de quadros. Então isso aqui pode virar um quadro, mas eu não vou vender isso aqui.
porque é uma imagem que eu não tenho direitos para usar. Mas é muito legal, porque já dá pra ver como que eu uni design com ilustração, porque aqui eu consigo explorar uma composição. Então, isso aqui tem o Ayrton em diversas formas, e aí eu organizei de uma forma que a gente consegue ler e consegue entender o que está acontecendo na cena, e dá pra ver que é uma homenagem. Usei um traço específico, unindo uma estética de pintura, né? E é basicamente isso, mais ou menos, é uma homenagem. Tenho outras formas, outras coisas que eu quero explorar, como pintura a óleo, enfim, coisas que eu já tenho aqui que a gente já vai começar a utilizar. Eu não tenho nenhum quadro para mostrar aqui, mas eu vou mostrar eles de forma digital. Então eu vou começar a mostrar o meu processo de pintura e ilustração digital do zero, tá? E eu vou ir postando para vocês. Eu também tenho um livro maior, ele tá ali embaixo, depois eu vou mostrar para vocês, que é bem legal, que eu desenho coisas coisas livres assim, sem técnica, sem coisas básicas assim mesmo, sabe? Coisas de revistinha de mangá, é por aí. E eu tenho o meu iPad, onde eu faço a maioria dos quadros, né? Algumas ilustrações legal, né? Nada é tipo assim, tem coisas que não são, você tirou da sua cabeça, não. Muita coisa é referência, porque eu tô começando, então dificilmente eu vou fazer alguma coisa que vem 100% de mim, né? Porque a criatividade, ela se molda, não é de um dia pro outro, não é com sei lá, um mês ou um ano de trabalho, não, é com muito tempo de experiência, né? Eu sou um designer e eu não me considero tão criativo assim, porque tem muita coisa que eu preciso explorar, mas é assim mesmo, eu não sou uma pessoa tão criativa assim, sou mais esforçado do que criativo, mas tem coisas assim, ó, que eu faço mais ou menos desse tipo. E aí alguns deles viram quadros, posters, tipo esse do Deadpool e do Wolverine, foi muito legal. Isso aqui demorou muito pra fazer, porque eu fiz a pintura digital da minha cabeça, eu vi alguns vídeos, assim, elogiaram bastante, mas pra mim eu entendo que faltou ainda coisas e eu preciso melhorar bastante coisa ainda. Então eu acredito assim, que daqui a alguns anos eu vou estar melhor nesse processo, né, de pintura e ilustração, mas pelo como as coisas se desenrolam para mim, eu acredito que não vai demorar muito até eu começar a postar umas coisas legais que eu estou fazendo. Mas enfim, faço o quadro como tem barulho de moto passando aí. Faço bastante quadros. Esse foi um dos últimos quadros que eu fiz. Não é uma pintura clássica, não é uma pintura acadêmica. Na realidade é uma mistura de várias coisas que eu conheço e eu vou aplicando, né? Das minhas referências também. Esse aqui é uma pintura da minha cidade, que eu me inspirei em Van Gogh, né? Claro que está muito diferente. E eu fiz uma composição, porque na realidade não é assim a vista, né, da cidade, é um pouquinho diferente, mas assim, funcionou. Eu tenho um quadro desse gigante que tá no escritório, porque eu não consegui trazer para casa, mas enfim, tem muita coisa que eu vou fazendo de olho mesmo, de diversão. Já no digital, porque é divertido para mim, porque eu sei que um dia eu posso usar isso aqui no trabalho. Eu vou mostrar um pouquinho do meu portfólio de design também para vocês entenderem, só para vocês entenderem quem que eu sou, de onde que eu venho, por que que eu tô fazendo isso, o que que eu quero com isso, né? E só porque é gostoso aprender e porque eu quero fazer coisas legais. Vamos lá então.